Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Abacuque, lá no final do Antigo Testamento. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós estamos chegando a mais um final de ano, né? Passou rápido esse ano. Trabalhamos bastante. E estamos finalizando aí mais um período aí de 12 meses. E logo se iniciará mais um período aí que a gente pode colocar diante do Senhor, né? Mas eu quero trazer um texto até certo ponto bastante polêmico do profeta Abacuque, capítulo 3. É uma queixa de Abacuque, né? Uma oração de Abacuque, mas traz muitas lições para as nossas vidas. Abacuque, capítulo 3, que já foram compostas várias músicas em cima desse texto. Então, bem no final aí do Antigo Testamento você vai achar, e vai aparecer ali também na projeção, para que você possa acompanhar aí da sua casa também. Abacuque, capítulo 3. Nós vou ler todo o capítulo 3, tá? Para que a gente possa ficar bem situado do texto aqui. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os teus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Agora o versículo 11. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andastes a passos largos, por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagastes o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés, com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando os teus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo, pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Por isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém? É um texto bem conhecido, esse texto de Abacuque, onde o profeta se queixa diante do Senhor. O capítulo 1 de Abacuque, você vai perceber, eu vou ler apenas 2 versículos aqui. O capítulo 1 de Abacuque, ele começa a sua queixa dessa forma: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? O profeta, ele está num período de bastante medo do futuro.
O profeta Abacuque, ele vive no seu momento incertezas, com medo do futuro. Quantos de nós já não vivemos tempos assim, em que nós não sabemos o que irá nos acontecer amanhã ou o ano que vem, né? Nós estamos finalizando um período de 12 meses aí de ano e estaremos iniciando um novo ano. Para muitos esse ano foi bem proveitoso, foi um ano assim de muito trabalho, de muitas vitórias, conquistas, mas para alguns não tantas conquistas assim. Para alguns está finalizando da mesma forma como começou, ou talvez pior do que começou. Isso é um fato, né? E eu quero, nessa noite, estamos em poucas pessoas aqui, mas eu quero trazer essas verdades para a nossa vida, como que nós poderemos mudar o cenário, né? Como a Esther sempre fala, nós às vezes estamos vivendo no piloto automático, né? Hoje eu estava lá no meu serviço e pensando nessa fala da Esther, que a gente não pode viver no piloto automático, né? Aí eu fiquei pensando, será que eu estou vivendo no piloto automático? Levanto, vou para trabalhar, trabalho, volto para casa, deito, descanso, vou para a igreja, vem. Será que a gente está vivendo, de uma certa forma, um piloto automático? Ele faz parte da nossa vida, da nossa existência. Mas o Deus que nós servimos, Ele espera que nós alcancemos patamares mais altos. A Bíblia, o Deus que nós servimos, Ele quer que um jovem cresça, Ele quer que um adulto prospere, Ele quer que um adulto viva a sua intensidade de máxima, a sua vida máxima ao lado dele e crescendo sempre, até os últimos momentos. Então, eu quero pensar nessa noite o que nós poderemos fazer para que nós possamos mudar algum cenário que porventura não está legal em nossa vida, né? Alguma área da nossa vida que não está legal, tantos jovens, os adultos e os com mais idade também, né? Que o profeta Abacuque, ele vivia um tempo assim de incerteza. O que será do meu futuro, né? O que será pro ano de 2025, né? Aqueles que estão, os jovens que querem prestar concurso, né? Ficam ansiosos, será que eu vou passar no concurso? Será que, né? Aqueles que querem montar uma empresa, será que a minha empresa vai dar certo, né? Eu era jovem ainda quando eu montei uma empresa, deu errado. Eu perdi muito dinheiro, fiquei muito frustrado. Então essas coisas são difíceis de a gente recuperar, né? Aquele que estuda e de repente não passa naquela prova, naquele concurso que ele espera tanto, isso traz uma frustração para as nossas vidas. E a gente precisa aprender a passar por esses momentos também, como o profeta Abacuque, ele nos ensina nesse texto, nessa pequena passagem, nesse pequeno texto, apenas 3 capítulos, mas que nos traz lições para que a gente possa ter esperança, né, desse final de ano e início de um novo ano, né, que nós teremos na nossa vida, né? Como que nós conseguiremos buscar, enxergar expectativas de vida no meio de um caos que às vezes se forma no nosso momento, né? O que levou o profeta a sair desse vale que ele se encontrava do capítulo 1 ao final do capítulo 3, onde ele declara ao Senhor que mesmo não havendo nada, ele se alegraria no Senhor. Então, eu quero trazer algumas atitudes que nós devemos tomar para que a gente possa sair do estado melancólico para um estado de exaltação, tá? E eu quero trazer para nós aqui, para você que nos assiste também aí da sua casa, primeira atitude que nós devemos fazer em momentos de indecisão, de desesperança, é oração. A oração, ela faz parte da nossa vida. Nos momentos onde nós estamos passando por inquietações, dificuldades, nós devemos orar ao Senhor. O capítulo 1 que nós lemos, né, que Abacuque, quando ele se encontra numa situação difícil na sua vida, ele se derrama diante do Senhor. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti
Então, a primeira atitude que nós devemos tomar diante de uma situação difícil, uma situação onde não há esperança, onde nós estamos finalizando um período e parece que nada mudou na minha vida, parece que as coisas pioraram até, é se derramar diante do Senhor, né? Quando nós enfrentamos adversidades difíceis, terríveis, é preciso orar. A oração, ela faz parte da vida do ser humano. Cuidar da vida espiritual é importantíssimo. A oração é falar com o Senhor, né? Você não precisa nem tirar um tempo da sua vida para fazer isso. Você deve orar constantemente, né? Lá no seu trabalho, orar em silêncio. Você está trabalhando ali, mas fale com Deus. Deus, ele ouve, né? A gente não precisa tirar um tempo do nosso trabalho para orar. Você pode orar no seu trabalho, lá lavando roupa, lavando a louça, né? Você pode estar falando com o Senhor, e aí você se derrama com o Senhor a sua situação que você está vivendo, né? E aí é lógico que tem um período que você pode fazer isso de uma forma maior, separar aquele tempo ali, né? Aí você vai lá, lê a palavra e fala com Deus ali, fale com o Senhor a situação que você está enfrentando. Então há inúmeros versículos que nós poderíamos citar aqui. Vou citar alguns aqui para a gente ter uma noção aqui. Atos capítulo 12, olha só, Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 5. Nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Ao versículo 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, irmãos, os momentos difíceis, eles fazem parte da existência do homem. Todos nós passamos por momentos difíceis, momentos externos e internos também. Às vezes nós estamos maus conosco mesmo, né? Às vezes nós estamos para baixo. Às vezes eu estou lá para baixo, assim, que eu preciso buscar a Deus. E aí a oração pode ser um louvor que você coloca também, né? Fale com Deus ali, né? Coloca um louvor ali no celular, começa a falar com o Senhor. E aí a gente percebe que as coisas começam a melhorar, a acalmar quando nós falamos com Deus, né? Nós cantamos aqui que Deus é poderoso, ele é grande, né? E Deus é grande mesmo, Ele pode todas as coisas. O Deus que nós servimos, Ele é gigante. Ele pode solucionar todos os problemas que nós possamos enfrentar na nossa existência, né? Então a oração, ela faz parte do ser humano, né? Então Pedro, ele ficou preso, mas a igreja orava a Deus intensamente, né? Não é aquela oração fraquinha, não, de Senhor, obrigado, amém, né? A gente às vezes não ora assim, naquele último momento do sono, a gente vai cair na cama, a gente, obrigado Deus, é válido também, mas é importante nós falarmos, nós conversarmos com Deus, né? Do nosso jeito, falar com o Senhor. Olha Atos 16, que nós conhecemos também, Atos capítulo 16, versículo 25 e o 26, que muito conhecido também. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Mais um exemplo, Paulo e Silas, eles estavam presos, né? Sendo açoitados ali. E o que eles fizeram? Ficaram reclamando da vida. Ai, agora o governo não vai liberar para nós, o juro aumentou, o dólar subiu. Não, eles ficaram orando, cantando. E o texto da Bíblia, a palavra de Deus diz que as algemas se soltaram, né? Então são exemplos, irmãos, que nós temos
na palavra do Senhor, que é o nosso manual de vida, né? O crente, ele deve buscar a palavra para solucionar os seus problemas, né? Nós que todos, o cristão, seja ele evangélico ou católico, ele tem a Bíblia como manual de vida para ele. Só que na hora de aplicar o manual, é igual você comprar um carro e ter um manual lá do motorista, né? Você tem um manual lá guardado e não usa ele, né? Você compra um aparelho, um ar-condicionado, você tem um manual para você usar aquele aparelho. A Bíblia é o nosso manual de vida. A gente não colocar em prática, a gente vai sofrer consequências espirituais, né? E mais um texto aqui, Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 39, diz assim, ó. Mateus capítulo 26. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Era costume de Jesus também orar, fazer as orações, né? Uma convivência, irmãos. Orar, falar com Deus é um relacionamento, né? Como o Carlos falou aqui, é muito comum no final do ano, né? É válido também para atrair as pessoas para a igreja, né? Mas é muito comum as igrejas fazerem 12 dias para 12 meses de bênção. Isso não existe. É apenas serve para, né? Como uma troca. Eu vou lá orar. E tem gente que vai, faz aquele sacrifício, vai lá 12 dias, vai lá, aí fica esperando 12 meses. Não é assim. A oração é um relacionamento com Deus, estar com o Senhor ali o tempo todo, quando nós agimos assim. Então a primeira atitude que eu devo tomar é oração, é orar. Segunda atitude, importantíssima também, visão espiritual. Todos nós que somos cristãos, Deus, ele nos deu a capacidade de ter uma visão espiritual das coisas. Capítulo 2, lá de Abacuque, que nós estamos estudando nessa noite. Deixa eu achar aqui. Abacuque capítulo 2. Olha aqui, visão espiritual. Capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Olha só, né? Aí a resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Visão espiritual. Você vai tomar alguma decisão, primeiro ore a Deus, né? E tem uma visão. A visão espiritual, ela amplia a visão carnal. Que a visão carnal, nós enxergamos apenas aquilo que nós estamos vendo. E a visão espiritual, ela vai além. Você enxerga além daquilo que você está vendo momentaneamente. Então, irmãos, e isso é importante para nós, que estamos passando por adversidades. Por quê? Porque estamos passando por sofrimento ali, algumas vezes, e a visão que nós olhamos, carnal, é um momento caótico. Mas quando nós agimos como o profeta Abacuque e aplicamos a visão espiritual em nossa vida, a gente vai enxergar além, né? É igual quando você começa uma reforma na sua casa. Você vê aquela bagunça ali, o pedreiro andando ali, aquela poeira para tudo quanto é lugar.
mas aí você tem uma visão posterior da coisa. Você não pode enxergar o entulho, a bagunça. Você tem que enxergar como ficará depois de pronto aquilo ali. É mais ou menos assim, uma visão espiritual, você enxergar. O profeta Abacuque, ele fala aqui que ficarei de sentinela e tomarei posição, aguardarei para ver o que Deus, o que o Senhor me dirá, né? E que resposta terei à minha queixa. Então, irmãos, isso é importante para as nossas vidas, visão espiritual, e nós adquirimos isso participando. As pessoas têm deixado muito a desejar nesse quesito de visão espiritual e de até envolvimento espiritual, né? Eu observo o mundo, as pessoas negligenciam a questão espiritual muitas vezes. É importante nós, como eu tenho ensinado aqui, nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito, e a gente deve cuidar dessas três áreas. Nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Se uma dessas áreas estiver a desejar, né, estiver faltando o alimento, o combustível em alguma dessas áreas, a gente vai passar por dificuldades, né? Aí eu observo hoje, né, as academias lotadas, né? A pessoa levanta de madrugada, ela vai na academia, dá um jeito de ir, arruma um tempo e vai. E muitas vezes, para cuidar da parte espiritual, é uma luta, né? Tá chovendo, a pessoa chovendo, ela dá um jeito e vai na academia de sombrinha ali, de guarda-chuva, de capa, mas ela vai, né? Que é importante também. E não estou dizendo que não é importante cuidar do nosso corpo, mas aí, quando é cuidar da parte espiritual, a pessoa às vezes ela deixa de lado, né? Então é importante nós termos essa visão espiritual também, de cuidar de todas as áreas da nossa vida, né? Tá estressado demais, dá um tempo, dá uma, né? Tá meio estressado, cuida da alma, né? Vai cuidar do físico, da alma, do espiritual também. Então tudo isso engloba a visão espiritual, é o enxergar além do normal que eu estou enxergando, né? E o mais importante que nós sabemos é a nossa vida espiritual, né? A vida, o corpo, nós usamos ele durante a nossa existência aqui na Terra, que é de 70, 80 anos, né? A alma a gente cuida também nesse período de 70, 80 anos. Depois é a parte espiritual, tá? Então não vamos negligenciar a parte espiritual, né? Quem é jovenzinho, igual o casal que está aqui, é jovenzinho, tá? Tem uma vida toda pela frente, uma vida longa pela frente, mas não tão longa assim, porque a Bíblia diz que é 70, 80 anos, né? Eu tenho 57, então pelas contas aí eu tenho 13, 15, 20 anos no máximo. Pouco. Já imaginaram isso, irmãos? Irmã Aparecida, esse pouco, né? A irmã também está com 60 aí. Pouco tempo. Quem tem 20 tem um. Mas eu já tive 20 e parece que foi ontem, viu? Eu tive 20 e parece que foi ontem. Passa muito rápido. Lá no Salmo 90:10 diz que a vida passa assim, ó, como um sopro. A gente com 57 anos, irmãos, tem hora que eu fico pensando, aí eu entro em deprê, porque eu falo, meu Deus, eu tenho tanto para produzir ainda, mas eu tenho apenas 20 anos pela frente. Porque mesmo que a gente dure um pouquinho mais, já não tem força física mais. Então, Salmo 90:10, não sou eu que estou falando, 70, 80, para aqueles que são um pouquinho mais fortes. Então, irmãos, cuidar da vida espiritual é muito importante. Por isso que eu gosto quando o jovem está na igreja, que o jovem está cuidando da vida espiritual dele, jovenzinho ainda. Então tem tudo, tá? Agora a gente que já passou dos 50, esperar, investir mais na vida espiritual, inclusive, né? Porque já estamos mais próximos dela lá, né? Isso é uma verdade. Então, visão espiritual, visão do Deus Todo-Poderoso, visão do Deus justo, visão do Deus amoroso. Deus é amor, né? Deus, ele cuida das nossas vidas de uma forma toda especial, irmãos. Por isso que vale a pena estar na casa do Senhor, né? Por isso que vale a pena eu cuidar da minha vida espiritual, eu entregar a minha vida para esse Deus Todo-Poderoso, que a vida melhora e muito. Quando nós fazemos isso, a nossa vida vai
vai deslanchar de uma forma toda especial. Isso é um fato da nossa vida, amém? E por último, fé. Quando estamos com a situação complicada, falta de esperança, fé. O crente tem que ter fé derramando, né? A fé tem que encher o caminhão e sobrar. Versículo 17 e 18. O profeta Abacuque, ele está desanimado, mas quando ele chega no versículo 17, ele coloca a sua fé. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo não falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos, não havendo nada, tipo assim, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força. Ele me faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. O profeta Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor voam altos. Então, talvez você fale: pastor, mas a minha vida chegou no final do ano do mesmo jeito que começou e parece que piorou. Não, né? Então entra 2025 já com uma fé sobrenatural, uma fé que te move, uma fé que te tira da inércia, né? Uma fé que mexe. A fé, irmãos, é tipo um exercício. À medida que nós vamos, né, vamos avançando, a gente vai crescendo ainda mais. Eu lembro do Vitor quando era novinho, né? Você dá R$5 para uma criança, ele fica todo, né? Aí hoje eu fico só observando os investimentos dele lá. Tudo coisa cara, né? Investindo pesado. Ó, cuidado, eu só oriento, né? Cuidado aí, né? Isso é importante também. É igual a fé. A fé, à medida que você vai exercitando ela ali, como Abraão fez, você vai aumentando seus investimentos, né? Vamos dizer assim. Isso é fé. A fé é um investimento. E você está investindo em fé, né? Sua fé está lá nos R$5 que o Vitor começou lá, ou já está naquele investimento pesado ali que você vai. É gostoso, né? Nós olharmos assim, com muito cuidado também, né? Olharmos assim aqueles. Isso é fé. Né? O ano que vem nós falamos que será um ano de inauguração. A gente vai inaugurar a nossa obra ali no Rossume, né? O Vitor vai inaugurar o salão dele de psicomotricidade. O Juninho vai estar dentro de uma residência nova, né? A gente vai. É um ano da inauguração, né? A gente já está vendo a energia solar, né, Vitor? Vai instalar ar-condicionado na nova igreja lá. Então, fé. A gente tem grana? Não tem, a grana vai aparecendo, a gente vai fazendo ali, vai, né? Isso é fé. Os jovenzinhos aí, batalhar ali, concurso, estudar. Só que tem que ser uma fé que te movimenta. O meu serviço aqui, eu não estou feliz no meu serviço. Você está estudando para passar num concurso? Né? Para os jovens aí. Quantas horas você está estudando ali para passar no concurso? Ou você está com aquela fezinha, eu tenho fé. Aí deita numa rede ali, fica esperando Deus. Não, Deus ele te impulsiona, né? 12 dias quando aí algum fazer essa campanha, pode até ir, não tem problema não. Aí você vai lá, faz 12 dias de oração para passar no concurso do Banco do Brasil. É impossível, irmãos. A fé te movimenta. A fé vai fazer você pular patamares mais altos, né? Deus ele ofereceu a terra prometida para o povo, mas o povo teve que vencer gigantes, teve que atravessar desertos, atravessar mares ali. É assim que funciona. Olha o que eu anotei aqui, ó. A fé consiste na capacidade da pessoa sentir-se tão certa a respeito de Deus. Olha só que legal. A fé consiste na capacidade da pessoa sentir-se tão certa a respeito de Deus que, não importando quão escuras sejam as circunstâncias, dúvida nenhuma paira sobre o que daí possa
resultar. Você entendeu? A fé consiste na capacidade que a pessoa tem de estar tão certa a respeito de Deus, que nós cantamos aqui: grande é o Senhor, muito digno de... Nós cantamos que Deus é grande, que Deus é poderoso. Mas será que a minha ação diante de uma nuvem escura que abate sobre a minha vida, eu estou declarando para aquela situação que esse Deus é grande, como eu falo, como eu canto? Então a fé consiste na capacidade da pessoa sentir-se tão certa a respeito. Deus é poderoso, então essa nuvem escura aqui, ela vai se dissipar. Quando eu estava no seminário ali, no primeiro ano, uma caótica a minha vida. Caótica. Tudo bagunçado, tudo devendo dinheiro, devendo situações, tudo bagunçado. Primeiro ano de seminário, foram 4. Aí eu cheguei na Cris de Jacob, que era da Igreja Batista, que era cantora lá. Falei: você vai cantar na minha formatura. Ela cantou na minha formatura. Eu chorei na minha formatura, chorei o tempo todo lá em Martinópolis, porque eu sabia o Deus que eu estava servindo. Se as pessoas soubessem quem é Deus realmente, irmãos, quem é Deus, o Deus que nós falamos aí, que nós servimos, se as pessoas soubessem quem é esse Deus, as igrejas não caberiam de pessoas. Sabiam disso? Não teriam esse monte de cadeiras vazias assim, ó. Quando eu conheci quem era esse Deus, eu me apaixonei por ele. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode curar, um Deus que pode prosperar, que pode restaurar, que nos dá a liberdade sim de dizer não para ele. Deus é tão grande, tão poderoso, que ele nos dá a liberdade de falar: não, eu não quero. Mas quando nós falamos sim para o Senhor, nós agimos com essa fé aqui, que é a capacidade da pessoa sentir-se tão certa a respeito de Deus, que não importa quão escuras sejam as circunstâncias, dúvida nenhuma para sobre o que daí possa resultar. Eu não sei o que está acontecendo, não tem safra de azeitona, não tem boi no curral. Esse ano de 2024 foi caótico para mim, mas não tem problema. O Deus que eu sirvo, ele vai me dar um 2025 maravilhoso. É assim. É assim que é a fé, né? A fé é isso, nada menos do que isso. Então, para a gente finalizar aqui, a fé em Deus proporciona alegria em meio às adversidades. O que é a fé? Essa fé que eu estou dizendo aqui, né? A fé que eu estou falando para vocês, que não é uma fézinha igual todo: eu tenho fé em Deus que esse ano que vem vai. Não é essa fé. Eu tenho fé em Deus que... Não, uma fé que te coloca em movimento. O que essa fé proporciona? Alegria em meio às adversidades. Está na situação caótica, mas o profeta está falando aqui: mesmo assim eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação, né? O que ela proporciona também? Confiança em meio às adversidades. Primeiro ela coloca alegria na sua vida em meio às adversidades. Nossa, aquela pessoa está passando por tanto problema e está alegre. É fé. É fé. Confiança em meio à incerteza. Nossa, o dólar subiu, o que eu vou fazer agora? Não, eu confio que o Deus que eu sirvo não tem problema de dólar subir ou euro subir, não. O Deus que eu sirvo, ele vai abrir portas. Porque a palavra de Deus diz que ele abre portas, ele vai adiante abrindo portas, rompendo trancas de ferro. Então, a fé que eu tenho nesse Deus é tão forte, que eu tenho confiança em meio à incerteza, que me faz avançar e vencer, né? Que faz eu avançar e vencer em meio à incerteza da vida. Nós passamos aqui por pandemia, né?
A nossa igreja passou por pandemia, a gente ficava fechado aqui, vencemos, nós continuamos crescendo. A construção começou no começo da pandemia, estamos finalizando. Então essa fé ela vai nos dar alegria em meio à adversidade, vai nos dar confiança em meio à incerteza e vai dar renovo para a nossa vida. Vai dar renovo para a nossa vida. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias e correm, não ficam exaustos e não se cansa. O profeta fala que até o jovem se cansa, mas esse que espera no Senhor não, ele renova as suas forças. Eu quero fazer uma mudança na minha vida para 2025. Eu tenho que aplicar isso na minha vida, né? Quero trabalhar mais para o Senhor, inclusive. Eu sinto que eu tenho trabalhado que está faltando ainda. E aí eu vou ter que colocar a minha fé em ação. E talvez você tenha aí projetos para colocar diante do Senhor. Então faça isso também. Simples. Oração, né? Visão espiritual e fé. Simples. Se você tiver uma canetinha, anota aí e põe na porta da geladeira, irmãos. Tá? Pastor, oração. Levanta todo dia e fala com Deus. Senhor, obrigado por esse dia. Finalizou o dia. Obrigado, Senhor, por esse dia. Por a noite, obrigado. Me deu um sono tranquilo. E fé também. Essa fé que movimenta você. Que faz você. Que vai abrindo portas. Né? Ah, pastor. Não tem pastor, não. A fé que nós... O Deus que nós servimos nos coloca, nos faz planos. E aí nesse meio da caminhada aí, não vai ser tudo um tapete vermelho estendido para você passar, não. Não é assim que funciona. Vai ter situações difíceis. Aí você fala, igual eu fiz para a menina lá, você vai cantar na minha, né? Aí você fala para mim, pastor, eu estou passando por dificuldade, mas no final do ano o senhor vai cantar para mim. Aí não, vou chamar a Esther ou o pastor Júnior, que a sua voz é... Né? Chama o pastor Júnior, a Esther, e canta no final do ano que vem. É assim que funciona, irmãos. Tá? Oração, visão espiritual e fé. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar de pé para a gente orar.